imersivo com quem você ama e ainda registrar tudo em vídeos incríveis, capturando cada detalhe da sua alegria de todos os ângulos. Com a nossa plataforma, isso é realidade. Apresentamos a você a plataforma 360 graus da FP Digital Plata, perfeita para aniversários, casamentos, formaturas, festas corporativas e todo tipo de evento social.